Queridas irmãs, queridos irmãos, o Evangelho de hoje, aliás, o ponto central do Evangelho de hoje, não é o que é chamado normalmente de multiplicação dos pães. Em primeiro lugar, o texto não fala em multiplicação. Não há nenhum verbo no texto, na língua original, que é multiplicar. Fala-se em partilhar. Esse é o verbo. Depois, é claro, através de uma visão teológica sobre essa passagem, é que se acrescentou sobre a passagem, não no texto, a palavra multiplicação. E foi chamada essa cena de multiplicação dos pães. Mas a questão aqui é a partilha dos pães e dos peixes. Esse é o ponto essencial. Mas a essência do texto não é este. A essência do texto é a ordem que Jesus dá. Ou seja, os discípulos percebem que eles têm uma multidão no deserto, numa região deserta, e ficam preocupados com a questão da comida. Já está entardecendo, ou já está à tarde, para anoitecer, e os discípulos então dizem para Jesus: ó, dispersa a multidão, para que eles possam ir para os povoados e buscar comida. Mas Jesus faz algo totalmente inédito. Ou seja, ele diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer, a eles de comer. Ou seja, ele joga a responsabilidade da alimentação dessa multidão para os discípulos. E isso é algo que o Cristo sempre faz. Se vocês perceberem nos trechos dos evangelhos, Jesus geralmente não dá respostas claramente. Ele joga a responsabilidade e faz as pessoas pensarem. É o mesmo caso, por exemplo, quando trazem uma prostituta que vai ser apedrejada. E aí testam Jesus Cristo. Não é? Ela deve ou não deve ser apedrejada? O Cristo não dá resposta. O Cristo simplesmente fala assim: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E deixa o pessoal pensar. E é o que o Cristo faz. O Cristo faz sempre isso. Ele deixa as pessoas pensarem. Faz com que as pessoas pensem. E nesse momento ele faz com que as pessoas pensem. Ou seja, os discípulos pelo menos. Dá-lhes vós mesmos de comer. E aí manda trazer os 5 pães e 2 peixes. Então, em primeiro lugar, o Cristo joga a responsabilidade para os discípulos. E é essa a religião que nós temos. É uma religião não do bem-estar, mas a religião da responsabilidade. O cristão que é cristão é aquele que nunca é omisso. O cristão que é cristão é aquele que sempre vê surgir à sua frente uma situação. E quando ele percebe essa situação, ponto final. Ele já se torna comprometido com ela. Não importa se é com o meu vizinho, não importa se é com o meu companheiro de trabalho, não importa se é na rua, não importa se é no banco, não importa onde for. Aonde eu tiver uma situação, eu tenho que ouvir essa frase: dá-lhe vós mesmos de comer. Ou seja, resolva a situação. Ou então não deixe essa situação acontecer. A responsabilidade é nossa. Por quê? Porque nós, seres humanos, é que devemos completar a criação de Deus. Deus deu um chute inicial ao mundo para criar esse mundo. E a criação foi jogada nas nossas mãos. Nós podemos construir ou destruir. Nós podemos transformar. Mas a responsabilidade é nossa. Deus é que espera de nós, ao invés de nós esperarmos de Deus. Essa é a verdadeira essência do cristianismo. É por isso que o Cristo vai embora. O Cristo não fica por muito tempo entre nós, fisicamente. Ele aparece depois da ressurreição e depois se manda. Aí a responsabilidade é nossa. Aí começa a nossa história, como pessoas que devem assumir, como se fosse uma corrida de bastão. Cada geração deve assumir o seu bastão e correr na direção certa. Nós temos que dar de comer. Ou seja, nós temos que criar um mundo novo. Essa é a nossa responsabilidade. Mas aí, a partir daí, o que se segue, ou seja, a chamada partilha dos pães e dos peixes, nós temos, na verdade,
na teologia duas interpretações, que sempre estão em discussão. A primeira interpretação é uma interpretação mágica. Aquela noção que nós temos de milagre mesmo, que o milagre é uma coisa extraordinária, né? Então é aquela interpretação de que o Cristo mandou todos sentarem em grupos, e aí ele pegou os pães e os peixes, os poucos pães e os peixes, começou a dividir, dar para os discípulos, e os discípulos darem para os outros. E do cesto lá, onde tinha lá poucos pães e peixes, vai saindo mais, e vai saindo mais, e vai saindo mais. Essa é a visão clássica da chamada multiplicação dos pães. Ou seja, uma visão que não nos traz muitas consequências e não se encaixa também com o dar vós mesmos de comer. É a visão de que Deus dá, ponto final. É a visão que Jesus supre, ponto final. Não se encaixa muito com a ordem que ele deu. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas é uma visão clássica que está aí, na mentalidade do povo também. Jesus vai e multiplica. Por isso o nome multiplicação dos pães. Ele faz uma mágica. Mas existe uma outra interpretação. Uma interpretação mais realista e que não desmancha o milagre. Porque isso é um milagre. E que se encaixa muito mais com a ordem que o Cristo deu e também com a mensagem que ele trouxe ao mundo. Ou seja, é a interpretação de que a multidão soube que Jesus estava num lugar deserto. E essa multidão começa a se dirigir a esse lugar deserto. Ora, nós estamos falando de homens e mulheres de carne e osso, homens e mulheres que viviam naquela época, homens e mulheres que não eram ingênuos, que não eram cegos, que não eram pessoas alienadas. Eram pessoas que sabiam muito bem que estavam indo para um lugar deserto. Ora, um homem que vivia num vilarejo, em povoados, e que sabe muito bem que tem que caminhar não sei quantos quilômetros, ou não sei quanto tempo pelo deserto, e ficar lá ouvindo o mestre, ele sabe muito bem que ele tem que levar alguma coisa. Ele não sai com a mão abanando. Ele vai sair com alguma coisa na sua túnica, algum lanche, alguma coisa assim, uma fruta, ou alguma coisa para ele comer. Porque ele sabe que ele precisa disso. Ele não vai sair com a mão abanando e dizer, vou ouvir Jesus Cristo. Vai ouvir esse Jesus mestre. Não, ele sai com alguma coisa. E o Cristo sabe disso. O Cristo sabe que cada um, ou pelo menos a maioria ali, tem alguma coisa para comer. Como os próprios discípulos tinham alguma coisa para comer. Então o que ele faz? Ele manda dividir o pessoal em grupo, ergue os pães e os peixes e dá a bênção. E começa a partilhar com os discípulos. E é claro que isso é uma lição de vida. É uma lição de vida para todo mundo. Que começa também a tirar o seu e começa a partilhar. E a fazer o quê? Um lanche comunitário. E vocês sabem muito bem, não sei quem já teve essa experiência, quando a gente faz um lanche comunitário, sobra. Não é? Quando a gente come o nosso lanchinho, não sobra. Mas quando a gente coloca tudo na mesa, não é? E começa a partilhar, sobra. E sobra mesmo. Por quê? Porque a partilha enriquece a todos. A partilha não empobrece. Ela enriquece a todos, se todos têm consciência de partilhar, é claro. E é isso que acontece aqui. É esse o verdadeiro milagre. Não da multiplicação, mas o milagre da partilha dos pães e dos peixes. Ou da alimentação que estava ali. E é essa interpretação que mais se encaixa com Jesus Cristo e com a ordem que ele deu. Dá-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, resolva o problema. Porque nós, seres humanos, é que temos que resolver. E, gente, a essência do cristão está na partilha. Se vocês pensarem bem, a comunhão é uma partilha. Nós celebramos a comunhão todos os domingos. Isso é uma partilha. É a partilha de Deus entre nós. E a essência do cristão é uma partilha. Por quê? Porque o cristão é bonzinho? Não é isso. Porque o cristão sabe que partilhando ele vai para o céu? Não é isso. Se o cristão ainda tem essa mentalidade, ele é muito infantil.
Não é isso que eu vou partilhar porque aí eu vou ganhar os céus. Estou fazendo então uma barganha com Deus. Eu não partilho por nada disso. Eu partilho porque o cristão tem a consciência que Jesus Cristo trouxe. E qual é a consciência? Nós todos somos uma humanidade. Ou seja, nós somos humanos. E é por isso que nós partilhamos. Se nós não partilhamos, nós somos desumanos. Então, se eu saio desse salão aqui, dessa igreja, e vou lá para fora, e vejo ricos e pobres, vejo os miseráveis e pessoal abastado, não sou eu que estou errado. Não sou eu que sou idealista. Não sou eu que tenho uma utopia na cabeça. É a sociedade que está errada. Somos nós, seres humanos, que somos ainda desumanos. Nós, seres humanos, que construímos estruturas que não criam uma humanidade. Tem um geógrafo brasileiro, negro, que ganhou o Prêmio Nobel de Geografia, chama Milton Santos. E ele diz o seguinte: a humanidade está na fase embrionária ainda. Isso é uma verdade. Nós ainda não nos vemos como humanos. E se vê como uma humanidade é se ver como membro de uma única família. E é isso que nós ritualizamos aqui, ao rezar o Pai Nosso, por exemplo. Pai Nosso é o Pai de todos. Todos nós somos filhos e filhas. Somos humanos. Então nós não deveríamos criar divisões. Nós não deveríamos viver em divisões. Todos nós deveríamos nos cobrar direitos e deveres. Todos nós deveríamos nos cobrar partilha. Todos nós deveríamos nos cobrar como irmãos e irmãs. É esse o ponto. E é essa a essência do cristianismo. Por isso que o cristão partilha. Ele não só partilha o pão, ele partilha deveres também. Ele partilha direitos. Ele partilha conhecimento, como fez Azilá durante 50 anos. Ele partilha vida, como o Walter e a Antônia. Ele partilha, enfim, ele partilha de tudo. Mas ele partilha com irmãos e irmãs. E nós estamos vivendo muitas vezes de forma errada. E muitas vezes até dentro da igreja, viu? Até mesmo nós, cristãos, sem perceber muitas vezes, nós criamos divisões entre nós. Nós temos que perceber que eu não sou aquele que pertence à nuvem de Betel. Eu não sou aquele que é ministro da Eucaristia. Eu não sou aquele que pertence ao Ministério de Música. Eu não sou aquele que pertence ao ECC. Eu não sou aquele que pertence aos Vicentinos. Eu não sou aquele que pertence às apóstolas. Eu não sou leigo, eu não sou padre. Eu sou humano, em primeiro lugar. Eu sou um ser humano, em primeiro lugar. E muitas vezes no cristianismo nós criamos divisões, grupelhos, que se rotulam e se fecham. E não enxergam os outros como família. E isso é uma grande contradição, porque o Cristo não faz isso. É claro que cada um tem que ter a sua identidade. Tudo bem, identidade é uma coisa importante. Mas a identidade não pode ser algo fechado. Não pode ser algo excludente dos outros. Tem que ser algo aberto para a essência do outro. A minha identidade não pode esquecer a minha essência, que é ser humano. Então que nós possamos nos reconhecer, antes de mais nada, seja cristão, evangélico, espírita, umbandista, tenha a fé que tenha. Mas, em primeiro lugar, que nós nos reconheçamos como seres humanos, como pessoas de carne e osso, quem tem deveres e direitos. Aí nós começamos a transformar um pouco a sociedade que nós temos, que é tão desumana, que valoriza mais o ter, o acúmulo e a desunião, do que a união, a partilha e o bem-estar de todos, não somente de alguns. Que cada um aqui seja um elemento que enxerga a humanidade como a sua família e deixe de enxergar a sua família como algo excludente, dividido da humanidade.